Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade, divina minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho, em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 24 de abril, volume 4, capítulos 147 e 148. 30 de outubro de 1902. Jesus Cristo veio unir novamente a Deus e ao homem. Esta manhã, encontrando-me no mar de aflições e de lágrimas pelo abandono total de meu sumo bem, enquanto me sentia consumida pela dor, senti perder a mente e via Jesus bendito que me sustentava a testa com sua mão. E como uma luz que continha dentro muitas palavras de verdade. E eu apenas recordo isto, que nossa humanidade, desatando o nó da obediência que Deus havia feito entre ele e a criatura, se dispersou, e Jesus Cristo, tomando a natureza humana e fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade dispersa, e com a sua obediência ao querer do Pai, veio unir outra vez, mas esta união indissolúvel. Esta união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Depois disso, não vi mais o meu amado Jesus, retirando-se junto com ele à luz. Então é muito grande, né? O que a humanidade de Jesus fez. E aí eu me lembro de um dos vídeos que fala sobre isso, né? Do que a Aline tá fazendo, né? Eu não sei se é do vídeo da Santidade, acho que é. Santidade que acho que fala sobre isso, né? Sobre a humanidade, né? Que Jesus veio aí para fazer esse elo, né? Conectar novamente, que até fala, né? Do cabo, de conectar, né? Negócio de software, uma coisa assim que fala lá no vídeo, é muito interessante, que fala justamente sobre isso. E que Jesus veio conectar novamente, porque foi desconectado, foi ali desplugado, né? Essa união, né? Por causa da desobediência. Então, por isso que Jesus veio em tudo obedecer para fazer aquilo oposto de Adão. Né? Adão, ele desconectou esse elo, né? Por meio da desobediência ao querer de Deus. Ele não aceitou a vontade de Deus. E aí desobedeceu, né? Então, desplugou e quis viver de maneira autônoma ali, né? Por si só. E Jesus teve que restaurar isso. Então, precisou, né, que Jesus tomasse a carne humana para restabilizar tudo isso, né? Reconectar novamente o que foi desplugado, né?
Então ele teve que tomar carne humana, vindo de uma carne ali, né? Ele se colocou como se fosse ali, vamos dizer assim, uma criatura. Ali, né? Ali no lugar de Adão, para cumprir novamente, né? Como se fosse, mas a gente sabe, né, que ele é homem, mas também é Deus. Então, só um Deus para restabelecer isso. Nenhuma criatura seria capaz de restabelecer. Então, Jesus é esse elo ali que une, né, novamente a humanidade de Jesus. Esse elo que une e reconecta novamente, né, essa linha de comunicação entre Deus e as criaturas. Então, Jesus é essa essa linha de comunicação, né? Novamente, esse elo, que é como se aquele fio tivesse sido ali rompido. Então, Jesus restaurou esse fio, né? Com a sua humanidade. Então, assim, é muito grande. Foi por meio da obediência. Então, fala, né, que quando a gente né, vive assim, por meio dessa obediência ao querer divino, então fica assim, é indissolúvel, né? A pessoa volta essa união por meio da obediência. Por isso que Jesus trabalha tanto, né? Em Luís a gente vê nos primeiros volumes essa questão de obedecer, né? Porque a natureza humana, né? As consequências do pecado, o homem ficou muito rebelde e com a dificuldade imensa de obediência. Então, todo esse caos que a gente vê é por causa da desobediência do homem querer fazer do seu jeito e do seu modo, né? Ser autônomo, sendo que a criatura, nós não somos capazes dessa autonomia, de viver de maneira assim, sabe? Sem Deus, desligado de Deus, não tem como. Não tem como viver. Então, ao se desligar, a pessoa pensa que, tá vendo? Tá tudo bem, consigo sobreviver, consigo viver. Mas aí, né, olha só como a cegueira é grande, né? Mas se ela tivesse a visão de olhar mais fundo, ela ia ver que ela não tem como, né? Se realmente desconectasse assim geral, né? A gente não teria vida, a pessoa perderia a vida, né? Porque o que está mantendo, apesar dela ter se separado ali de Deus, da vontade divina, de obedecer à vontade de Deus, viver, né, de uma só vontade, né? Ser governada ali, iluminada ali, direcionada por esta vontade, né? Ela rompeu, ela não quis isso, né? Que Deus decidisse ali, né? Por ela, né? Ela não quis essa união. Mas se ela olhar mais fundo, ela vê que não tem como ela viver de maneira autônoma como ela espera, né? Porque Deus é o que nos dá o fôlego da vida vem de Deus, né? Então ele não tem como romper, né? Então não tem como, né? Então ela pensa, as pessoas pensam que vive de maneira autônoma, né? Acha que viver assim é uma liberdade, né? Mas não é, né? A gente vê a dificuldade do ser humano depois dessa desobediência, né? Então entrou, né? Todos os males, e aí as pessoas vivem essas consequências, né? Então, assim, foi muito grande, né, o que a humanidade de Jesus fez. E, e teve que, porque a Luísa fala aqui, né, que a nossa humanidade desatando o nó da obediência. Então, desatou o nó, porque o que fazia essa união, né, de vontades era a obediência. Então, desatando esse nó da obediência, então, foi rompido, né, o que foi feito ali, aquela união entre Deus e a criatura. Então, se dispersou. As criaturas ficaram dispersas, né? Porque rompeu esse nó da obediência à vontade divina. Então Jesus teve que tomar na natureza humana como cabeça ali, né? E reunir de novo as criaturas que ficaram ali dispersas, né? Distraídas, dispersas, né? Como foi rompido, se dispersou. Então ele teve que reunir novamente. Né? Aí a gente entende essa questão também da geração, na hora que ele foi concebido. Então você vê que a gente estava disperso e teve que reunir toda essa humanidade dispersa na sua humanidade ali, na concepção de Nossa Senhora, né? É tão interessante como a gente vai ligando, aprofundando ainda mais isso, né? O entendimento. E assim com a obediência, então ele uniu, né? Realmente todos nós fomos ali gerados em Nossa Senhora junto com Jesus para reunir essa humanidade dispersa na humanidade dele. E ele, como todos nós estávamos ali enxertados na humanidade de Jesus, então ele fez esses atos, né? Então ele estava assim, que a gente sabe, na vontade divina, abraça tudo e todos, é universal. Então ele tomou a natureza humana, né? E com a obediência ele obedeceu por todos.
O que todos deveriam fazer, ele fez, né? Ali por meio da obediência ao querer do Pai. Então, por meio dessa obediência da vontade do Pai, ele uniu outra vez, né? Com uma união assim que não tinha como se romper. Que tanto fala aqui que é uma união indissolúvel, não tem rompimento, né? Então, é a união que é reforçada pela humanidade de Jesus, né? Que não tem como se romper essa união. Então, Adão, né, assim, não tinha essa, não sei, essa ajuda da humanidade de Jesus, então ele não tinha força ali, vamos dizer assim, né, para lutar contra isso. E a gente tem a humanidade de Jesus, né, esse reforço, né, que nos mantém nessa união. Então, mas para manter, né, essa união indissolúvel e esse reforço é a medida ali, né, do obedecer à divina vontade. Esse reforço, né, se mantém, né, de união depende também da correspondência de obediência, né? Muito legal, né? Muito interessante esse trecho. Trecho 148. 1º de novembro de 1902. A verdadeira seriedade se encontra na religião. E a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo em Deus e a Deus no próximo. Encontrando-me em meu habitual estado, me senti saindo de mim mesma e encontrei uma criança que chorava e vários homens, entre os quais o mais sério tomou uma bebida amarguíssima e a deu àquele menino que chorava, o qual, ao passá-la, sofreu tanto. Parecia que a garganta estava a fechar-se. Eu, não sabendo quem era, por compaixão o tomei nos braços, dizendo: E isso que é um homem sério, e te fez isto, pobrezinho. Vem a mim que te quero secar o pranto. E ele me disse: a verdadeira seriedade se encontra na religião. E a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo em Deus e a Deus no próximo. Olha que importante, né? Porque ela está falando aqui da seriedade. Isso aqui é um homem sério, né? Então, como é que um homem sério fez isso com esse pobrezinho, né? Fazer ele tomar esse negócio amargo, né? Pobrezinho, vem cá, né? Então, ela fala só a verdadeira seriedade, que ela está falando sobre seriedade. Então, a verdadeira seriedade se encontra na religião. Então, né, se encontra naquilo que ele deixou. A verdadeira seriedade. Então, não tem outro caminho, né? Para encontrar a verdade, a seriedade na questão da moral, né? Tudo se encontra na religião. A verdadeira seriedade, né? A verdadeira vida, a verdadeira santidade é por meio da religião. E a verdadeira religião consiste, então, onde é que está a verdadeira religião? Falar muito, né? Que fica sempre nessa questão dos protestantes, né? De ficar falando sobre os católicos, né? Que é a falsa igreja, né? Que eles falam. Mas aonde é que está a verdadeira religião? Onde consiste o quê? O olhar ao próximo em Deus. Então, olhar não para a criatura sim, mas olhar para o próximo e quem nos cerca em Deus, olhando Deus no próximo, né? Ter um olhar em Deus para o próximo e Deus no próximo, enxergar Deus no próximo. Olhar em Deus, né? Com uma vida em Deus. Porque senão, né? Meu Deus, a gente vai olhar para a criatura em si, vai julgar, não vai ter caridade, né? Não vai ter amor, caridade, misericórdia e piedade para com o próximo, se não for, né? Assim, em Deus e ver Deus no próximo. Então, a verdadeira religião consiste nisso. Se então não ver as coisas em Deus e amar a Deus como amar ao próximo, não é aqui os mandamentos. Então, não é uma verdadeira religião. Depois, aproximando-se ao ouvido,
tanto que seus lábios me tocavam e sua voz ressoava dentro de mim. Acrescentou: a palavra religião para o mundo é palavra ridícula. Nossa, meu Deus, é verdade, né? O tanto que fazem aí para apagar, né, a religião no mundo. É ridículo, é muito ridículo hoje em dia, né? Te ver como, sabe, um idiota, um louco, né? Quem é cristão, né? A palavra mesmo, religião, falou de religião, né? É um povo sem noção, tipo, é um bando de ignorante. Olha só que loucura, né? O mundo vê como loucura, como ridícula a religião. É tanto que querem, né? Quando puderem fazer, né? De para apagar a palavra religião, apagar a palavra de Jesus no mundo, faz e a gente vê, né? As proibições, né? Tudo que refere-se à religião quer te tirar, né? Da política, onde for, nos hospitais, nas escolas, né? Então, assim, querem tirar porque vê como uma coisa ridícula, ruim, não vê como uma coisa boa. E a gente vê assim, eu estava vendo a história do Brasil, né? A verdadeira história, a verdadeira vocação, sobre a vocação do Brasil. E aí eu estava vendo, é muito interessante a história do descobrimento do Brasil. Se a gente for assim, um exemplo, né, para você ver essa questão da palavra religião, como querem apagar da história, né? Que acham ridículo. A gente vê, se a gente for perguntar os adolescentes e os jovens sobre o descobrimento do Brasil, né, os motivos, né, o que acarretou, né, de Pedro Álvares Cabral vir para cá, ele só sabe dizer o básico, né, descobre o Brasil porque questão política de comércio, é questão comercial, comércio, de comércio, né, mas no fundo tinha com relação a isso, mas a, a missão deles, o propósito deles era outra coisa, né, de uma promessa que veio há séculos atrás, um tempo atrás, né, com Dom Henriques. Foi quando foi surgiu Portugal lá, de uma guerra que ele venceu, que Jesus apareceu para ele, né? É uma história muito interessante. Depois eu posso até mandar para a Aline esse vídeo que fala, né, de Dom Henriques. É muito interessante, que tem a ver com a vocação do Brasil, que tem a ver com a missão de Pedro Álvares Cabral, né? Aqui, para vir aqui pro Brasil. Ele já sabia, não foi assim, o Brasil não foi descoberto, porque ele já sabia da existência do Brasil, né? Quando eles vieram para cá. Não foi uma descoberta, não foi o acaso, como dizem nas escolas, entendeu? Não é. Então eles apagam completamente isso, porque é ridículo, né? Tem tudo a ver com religião, com Jesus, entendeu? Com a missão missionária, né, que a Portugal recebeu de levar Jesus, né, o conhecimento mesmo da redenção de Jesus para o mundo novo. Ele falou até isso, Jesus, para Dom Henriques, que foi o primeiro, ali, tipo assim, imperador rei de Portugal, foi o que fundou Portugal. E é muito interessante, gente, nossa ligação e tudo. E ele veio para cá, né, Pedro Álvares Cabral, com essa missão, dessa promessa de Jesus. E com essa missão de trazer o Cristo, de trazer a cruz. O Cristo, né, ali da cruz, o crucificado, realmente para evangelizar. Uma missão ali missionária, não era só comércio, não, era missionária de trazer, né, o conhecimento de Deus, de Jesus, falar de Jesus. É muito incrível, sabe? E aí é muito interessante a história, gente, muito interessante toda a história. Então, realmente, as pessoas veem como ridículo. Então, isso não é contado nas escolas. Né? Descobrimento só fala do descobrimento do Brasil. Quando foi descobrir o Brasil? Dia 22 de abril. Acho que não coisa assim, né? Acho que é 22 de abril de 1500. Mas e ponto, acabou. O que mais? Aí dizem, né, que os portugueses, e aí viola, né, tem toda aquela distorção com os índios,
Mas foi totalmente diferente. Os índios, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, os índios foram muito receptivos com os portugueses. É muito interessante, muito linda a história, sabe? Muito receptivo. E a primeira missa celebrada, quando eles chegaram, foi no dia 26 de abril, com o acho que é Frei Henrique. Ele era um franciscano. Ele foi o primeiro padre a celebrar uma missa aqui no Brasil. É muito linda a história. Aí diz que os índios ficaram encantados, eles ficavam imitando os portugueses na missa, eles encantados com a missa. Quando os portugueses se ajoelhavam, eles se ajoelhavam, todos devotos, assim, uma coisa mais linda. E aí o Frei Henrique, ele tinha umas cruzinhas feitas, né, de madeira, ele deu para os índios devotamente ali, com todo amor e devoção, beijando a cruz. Olha só, os primeiros contatos. É totalmente o contrário do que falam, né? E a cruz, diz que a cruz lá de Cristo, né, foi ficada, né, no dia 1º de maio. Então, a data antes da exaltação da Santa Cruz, falam que foi dia 1º de maio. E depois foi mudada, a data foi 1º de maio, a exaltação da Santa Cruz, que a Santa Cruz foi ficada no Brasil. E daí, o Brasil era antes chamado, quando Pedro Álvares Cabral viu, né, o Brasil, ele chamou de Vera Cruz, né, a terra de Santa Cruz, Vera Cruz. Então, o nome do Brasil antes, né, era Vera Cruz. Então, é muito linda a história, mas as pessoas sabem disso? Por que não sabe? Porque, né, para essas pessoas do mundo, que estão no poder, os poderosos, com o tempo foi tentando querer apagar toda a história. Meu Deus, é muito linda de bispos, de tudo que depois disso aconteceu, de tanto, meu Deus, pessoas santas assim, né? Pessoas santas, santas, santas aqui no Brasil, no decorrer da história do Brasil, né? De bispos, de dom e dom não sei o que, tem vários nomes, de pessoas ali da igreja, católicos e aí da hierarquia mesmo da igreja, a coisa mais linda, gente, coisa mais linda, linda. Mas aí os poderosos de mundo querem apagar tudo isso porque acha ridículo isso, querer ligar, né, toda a história do Brasil com a religião, com os cristãos, com a igreja católica, sabe? Mas tem tudo a ver, tem ali o fundamento de tudo aqui do Brasil foi por meio da religião, né? Do descoberta e tudo. Então, assim, é como Jesus está falando, né? Ó, e parece que não vale nada, olha só, não tem valor nenhum, só atrapalha. Então, tudo que tem pontos de ligação com a religião, eles vão tirando da história, porque não vale nada, só atrapalha a nossa vida, né? Os nossos propósitos, os nossos planos, né? Mas, diante de mim, cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito, tá vendo? Então, Jesus não se deixa, por mais que eles lutem para apagar, mas, né, tem de valor infinito cada palavra. Cada palavra da religião tem virtude de valor infinito, é sagrado, né? É palavra de Deus, né? Tanto que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo, né? Que foi aqui a história aqui do Brasil. Nossa, gente, eu tô tão encantada com a história do Brasil. Meu Deus do céu, aqui com que tudo foi assim de uma promessa de Jesus. Toda o decorrer da história do Brasil, do descobrimento de tudo, das missões do Jesus, tudo foi no princípio lá com esse Dom Henriques. A promessa que Jesus apareceu para ele na cruz, crucificado, quando deu essa promessa, é muito lindo. Então ele usa justamente da palavra para propagar fé. Então se serve, né, aí das suas criaturas, né, do homem. E por isso que ele falou ontem lá na live, né? Ele colocou esse dom da palavra em nós, que é o modo dele se comunicar e de propagar a sua palavra. Propagar a fé em todo o universo é a palavra ele usa, né? Desse dom que ele colocou em nós e através de nós ele propaga a fé em todo o universo. E quem nisto se exercita, me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Tá vendo como é importante o
obrante falante. Falar é muito importante. É através da palavra que a vontade divina é manifestada, né? Enquanto dizia isto, compreendia muito bem que era Jesus. Ao ouvir sua voz clara, que há tanto tempo não ouvia, sentia-me ressurgir da morte à vida. E estava esperando que terminasse de falar, pois devia lhe dizer minhas extremas necessidades. Mas o que não apenas terminei de ouvir, sua voz desapareceu e eu fiquei desconsolada e aflita. Então, incrível nesses trechos aqui. Bate muito com o que a gente tá sendo produzido esses dias nos materiais, bate com o que foi falado ontem na live. Então, o cerquinho da Divina Vontade não falha, né? De forma alguma. Então, tá ali no cerquinho que Jesus está trazendo para nós, né? Tá no cerquinho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 30 de outubro de 1902. Jesus Cristo veio unir novamente a Deus e o homem. Esta manhã, encontrando-me no mar de aflições e de lágrimas pelo abandono total de meu sono bem. Enquanto me sentia consumida pela dor, senti perder a mente, e via Jesus bendito que me sustentava a testa com sua mão. E como uma luz que continha dentro muitas palavras de verdade, e eu apenas recordo isto, que nossa humanidade, desatando o nó da obediência que havia feito entre ele e a criatura, se dispersou. E Jesus Cristo, tomando a natureza humana e fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade dispersa. E com a sua obediência ao querer do Pai, veio unir outra vez. Mas esta união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Depois disso, não vi mais o meu amado Jesus retirando-se junto com ele à luz. Então, ela recebeu a luz, né, que Jesus, ele sendo a humanidade, a nossa humanidade, desatou o nó da obediência entre Deus e a criatura. Aí Deus mesmo se faz homem, né? Ele sendo homem, Deus vem reatar esse nó da humanidade, porque ele é homem. Jesus é homem, Deus, verdadeiro homem. E aí ele retorna esse nó da humanidade com o Criador, com Deus. E também veio reunir com a obediência de Jesus, ele veio atar esse nó de novo da obediência humana, porque ele é homem, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então ele sendo homem, ele reforça de novo essa obediência ao querer divino. Mas esta união dissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Então não quer dizer assim, Jesus já fez tudo, então já está tudo unido. Ele já fez tudo em nosso nome. A gente também tem que ser outro Cristo. A gente tem que ser outro Cristo. E obedecer como ele obedece, né? A vontade divina, viver na vontade divina. Unir também a nossa vontade à vontade divina, assim como ele fez. Aí no outro trecho, né, no volume 4, 148, a verdadeira seriedade se encontra na religião. E a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo em Deus e a Deus no próximo. Encontrando-me em meu habitual estado, me senti saindo de mim mesma e encontrei uma criança que chorava e vários homens, entre os quais um mais sério tomou uma bebida amarguíssima e a deu àquele menino que chorava, o qual, ao passá-la, sofreu tanto. Parecia que a garganta estava a fechar-se. Eu, não sabendo quem era, por compaixão o tomei nos braços, dizendo: é isso que é um homem sério? Se te faz isso, pobrezinho, vem a mim que te quero secar o pranto. Ela viu uma criança que chorava e vários homens, um homem muito sério pegou uma bebida amarguíssima e deu àquele menino que chorava. E ele me disse: a verdadeira seriedade se encontra na religião.
E a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo em Deus e a Deus no próximo. Depois, aproximando-se ao ouvido tanto que seus lábios me tocavam e sua voz ressoava dentro de mim, acrescentou: a palavra religião para o mundo é palavra ridícula e parece que não vale nada. Mas diante de mim, cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito, tanto que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo. E quem nisto se exercita me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Enquanto dizia isso, compreendia muito bem que era Jesus. Ao ouvir sua voz clara, que há tanto tempo não ouvia, sentia-me ressurgir da morte à vida. E estava esperando que terminasse de falar, pois devia lhe dizer minhas extremas necessidades. Mas o que? Não apenas terminei de ouvir sua voz, desapareceu. E eu fiquei desconsolada e aflita. Então, esse menino que recebeu essa bebida amarga foi Jesus, né? Foi ele que recebeu essa bebida amarga. E ele disse que a verdadeira seriedade se encontra na religião. Mas a verdadeira religião... Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, trecho 147, de 30 de outubro de 1902. Jesus Cristo veio unir novamente a Deus e ao homem. Esta manhã, encontrando-me num mar de aflições e de lágrimas pelo abandono total de meu sumo bem, enquanto me sentia consumida pela dor, senti perder a mente, e via Jesus bendito que me sustentava a testa com a sua mão, e como uma luz que continha dentro muitas palavras de verdade, e eu apenas recordo isto, que nossa humanidade, desatando o nó da obediência que Deus havia feito entre ele e a criatura, se dispersou, e Jesus Cristo, tomando a natureza humana e fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade dispersa e com a sua obediência ao querer do Pai, veio unir outra vez, mas esta união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Depois disso, não vi mais o meu amado Jesus, retirando-se junto com ele à luz. Essa luz, né, que ela viu e que dentro dessa luz continha muitas palavras de verdade, é a luz que ilumina nossa mente quando nós estamos numa união com Deus, né? Essa comunicação acontece com todos, mas a consciência que essa comunicação acontece o tempo todo, que Jesus ele quer se comunicar esse tempo todo conosco, só acontece quando a gente passa a viver na divina vontade, através do conhecimento do livro do céu, que a gente compreende a razão pela qual nós somos criados por Deus. E essa comunicação, essa luz é o entendimento de tudo que nos acontece. Então, nesse momento de sofrimento, né, que a Luísa estava passando, se sentindo consumida pela dor, né, estava sentindo que ia perder a razão, né, que ia morrer, Jesus, né, vem iluminar a mente dela sobre o que estava acontecendo e também explicar, né, o porquê que ele veio unir novamente Deus ao homem, né, porque a humanidade estava totalmente separada de Deus, estava totalmente vivendo sem Deus e sem conhecer a Deus. Na humanidade dele, ele veio para desatar o nó de obediência que Adão tinha feito, né? Adão, ele desobedeceu e fez um nó ali, né? E que
Jesus veio também como um homem, né, na humanidade dele, obedecer ao Pai, né, ser obediente até a morte, ele diz, né, para que ele pudesse desatar esse nó da obediência que havia sido feito entre Deus e a criatura, que a criatura estava dispersa. E aqui parte do nosso corpo nós atribuímos quando nós ficamos dispersos, né, distraídos, separados, né, não estamos conectados, né, estamos desatentos, dispersos. É a cabeça, né, é a nossa mente, né, que não conecta mais, né, perdeu a conexão com Deus, que foi feita para existir entre Deus e todas as criaturas, né? Ele se comunicando com a criatura através da inteligência dela, da memória dela. E como Adão, né? Ele se desconectou de Deus, né? Ele é que, como, digamos assim, puxou os fios, né? Desligou essa comunicação quando ele desobedeceu e resolveu fazer a própria vontade. Então, porque fazer a própria vontade também envolve o pensamento, tudo está relacionado à mente humana, né? A vontade humana, tudo está na mente, começa ali, né? Não começa no coração, começa na mente, começa com o pensamento. E quando o pensamento está já firme na decisão, né? Aí convence o coração a fazer, né? Então, ele estava dessa forma, né, desconectado com Deus, e Jesus, né, veio como homem para religar, né, para reconectar, né, fazendo-se nossa cabeça, né, ele veio reunir a humanidade dispersa, e com a obediência dele, ele veio também unir, né, reparar pela desobediência de Deus, né, que Adão tinha feito. Então, à medida em que nós vamos também, né, obedecendo à vontade de Deus, vivendo na vontade dele, conhecendo, amando e obedecendo por amor, né, não somente para cumprir a vontade dele, não somente para se resignar à vontade dele, mas amando a vontade dele, nós vamos reforçando esse elo, né, essa ligação, né, que foi desfeita, que esse elo, né, que se separou, ele religou, ele reuniu, ele, né, o que estava disperso, ele juntou, né, estava separado, ele juntou tudo, para que agora nós possamos, né, viver nessa conexão de novo com Deus, na forma como nós somos criados para ser, né, e o que a Liliane falou ontem na live, né, nós nascemos assim, para ser assim, para ter Deus vivendo dentro de nós, né, Jesus, Deus, né, Santíssima Trindade vivendo dentro de nós, e, e então não deve ser difícil, né, ela diz, não é difícil, não pode ser difícil, porque nós somos criados para ser assim, né, era para ser natural, uma coisa que hoje em dia, né, a gente tem tanta dificuldade de entender e de viver, né? Por quê? Porque por causa dessa desconexão, né, que houve entre Deus e a criatura, é como se a gente nunca tivesse conhecido a Deus, né? A gente vivia de uma forma assim que, né, eu falo por mim mesma, eu não conhecia Deus verdadeiramente, eu não conhecia esse plano dele, eu não sabia o quanto ele ama a criatura e quer viver na criatura, né? Não é um Deus que está lá distante no céu e nós aqui na terra, não. Ele quer morar em nós, ele quer formar o Éden divino na nossa alma e habitar ali, né? E estar ali caminhando conosco de uma forma, né? É um modo de dizer, mas ele quer estar dentro da nossa alma nessa união como ele tinha com Adão e com Eva, principalmente com Adão, né? Ele tinha essa. Com Eva não tenho certeza, mas com Adão ele tinha essa conexão de estar o tempo todo conectado com ele,
um pensamento com pensamento, né? O mesmo pensamento, a mesma vontade, né? A mesma inteligência de um e de outro, porque era assim que nós somos criados para ser. Então, né? Jesus ele fez isso, fez esse trabalho, né? Ele veio unir novamente Deus e o homem, né? Então só basta agora para a criatura, né, tomar posse primeiro da redenção, porque isso ainda muitos não tomaram posse do que ele fez na redenção, né, dos méritos de Jesus para a salvação da alma, e também o receber o dom de vir a divina vontade através do conhecimento do livro do céu. E aí a criatura vai voltar para a ordem pela qual ela foi criada por Deus, né, para viver nessa união com ele, né, sem estar disperso, mas unido plenamente com ele, né, sendo um só. Amém, Fiat. Volume 4, trecho 148, 1 de novembro de 1902. A verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo, em Deus e a Deus no próximo. Encontrando-me em meu habitual estado, me senti saindo de mim mesma e encontrei uma criança que chorava e vários homens, entre os quais um mais sério tomou uma bebida amarguíssima e a deu àquele menino que chorava, o qual, ao passá-la, sofreu tanto. Parecia que a garganta estava a fechar-se. Eu, não sabendo quem era, por compaixão o tomei nos braços, dizendo: "E isso que é um homem sério e te fez isto, pobrezinho, vem a mim, que eu te quero secar o pranto." E ele me disse: "A verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo, em Deus, e a Deus no próximo." Depois, aproximando-se ao ouvido, tanto que seus lábios me tocavam e a sua voz ressoava dentro de mim, acrescentou: "A palavra religião para o mundo é uma palavra ridícula e parece que não vale nada. Mas diante de mim, cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito, tanto que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo, e quem nisto se exercita me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade." Enquanto dizia isto, compreendia muito bem que era Jesus, ao ouvir sua voz clara, que há tanto tempo não ouvia. Sentia-me ressurgir da morte à vida, e estava esperando que terminasse de falar, pois lhe havia de dizer minhas extremas necessidades. Mas o que, não apenas terminei de ouvir sua voz, desapareceu, e eu fiquei desconsolada e aflita. Não sei se eu interpretei mal, mas eu vejo assim que esse homem mais sério é Deus, né? E ele deu esse cálice amargo, né, para aquele menino que chorava, né? E esse menino é Jesus, né? Que estava chorando porque ele ia beber o cálice amargo dos pecados da humanidade, né? Como se ele não quisesse, né? Mas ele, por um momento, ele disse para o Pai, né, que se pudesse afastasse dele aquele cálice, né? Mas que fosse feita a vontade do Pai. E o Pai quis que ele bebesse aquele cálice, e ele sentiu, né, nele todos os pecados de todas as criaturas, e cada pecado que ele sentia era uma morte e uma ressurreição, né, porque ele estava dando a vida, né, para aquelas pessoas todas, né, que estavam, todos, né, todos nós, né, pecadores que pecamos, ele deu a vida dele. Por isso que a Luísa encontra ele nesse estado, né, como uma criança chorando. E aí ela se aproxima dele e pega ele no colo para poder acalmar ele, né? Então ela teve a caridade, né? E essa criança disse para ela que a verdadeira seriedade se encontra na religião. Então, a religião, né, que Deus, né, que quis que fosse dessa forma, que instituiu, né, Jesus, o primeiro sacerdote, né, para
e outros que vieram depois dele, né? A religião foi instituída ali durante a instituição da Eucaristia, né? Ali começou a religião católica, né? Eu não sei se eu estou entendendo bem, mas e que essa religião, essa seriedade, né? Que é esse homem sério, que é Deus, né? Que eu entendi que é Deus. Então essa verdadeira seriedade está na religião, e a verdadeira religião é olhar ao próximo em Deus e Deus no próximo, né? Foi o que ela fez, ela olhou Deus no próximo, né? Ela teve compaixão daquela criança que estava chorando ali, né? E ele diz ainda que a religião para o mundo é uma palavra ridícula, né? E parece que não vale nada, né? Muitas pessoas falam assim, para que religião? Eu rezo em casa mesmo, né? Fala que a religião é isso, religião é aquilo, né? Que é muito rígida ou que não adianta, né? Então as pessoas não dão valor para a religião, né? Parece que não vale nada, mas diante de Deus, né? Cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito. E tanto, né, que serve para propagar a fé em todo o universo, né? A palavra dele que ele deixou escrita, né? É, é algo de valor infinito que fez com que todo o universo conhecesse a Deus através da palavra dele e de quem levou a palavra dele, né? Então ele diz que nisto se exercita, serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Então, além de, né, a religião servir, né, para propagar a fé em todo o universo, quem tem um conhecimento da divina vontade, né, e exercita assim, falando, né, sobre a divina vontade, seja nas redes sociais, né, seja através das partilhas que nós fazemos e colocamos também, né, nas redes sociais, nós vamos manifestar às criaturas a vontade divina. E nos momentos que a gente tiver oportunidade de falar também, né, como já falei muitas vezes, né, para aquela minha ex-vizinha, né, quando o irmão dela estava internado no asilo e ela ficava sofrendo muito por isso, eu falava, mas é a vontade de Deus, né, que Deus permitiu que ele ficasse ali porque vai, vai purificar a alma dele, vai fazer com que a família também, né, é, entenda algumas coisas. Aí eu ficava sempre falando para ela que ela tinha que aceitar porque era a vontade de Deus, porque ela não podia fazer nada e ela sofria. Então, quando a gente tiver oportunidade, a gente tem que falar sobre a vontade de Deus. E aí ela compreendeu, né, que aquela criança era Jesus, né, e, e ela estava esperando ele terminar de falar para ela dizer das extremas necessidades dela, né, a Luísa é terrível, né, porque Jesus está falando de algo tão importante, né, sobre a religião e ela estava preocupada com as necessidades dela, né, e Jesus, né, por saber, né, já sabia o que ela ia falar, já desapareceu logo para que ela não falasse, né? Para que ela continuasse, né? Ficar nessa situação de isolamento, né? Aflição por não estar vendo Jesus, né? Sensivelmente, né? E ela vai demorar muito para entender isso, para aceitar isso, né? Pelo fato por que Jesus não estava ali, né? Sempre visivelmente presente, mas ele estava dentro dela, né? E ela não conseguia ver ele dentro dela. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, de ver Jesus dentro da nossa alma. Eu fico constantemente, tenho que ficar me lembrando disso, porque é muito tempo na vida da gente, né? Eu já tenho 58 anos e posso dizer que 50 anos da minha vida eu fiquei vendo Jesus fora de mim. E para ver Jesus dentro de mim agora eu tenho que realmente me esforçar para isso, né? Apesar de saber, né, de ter essa verdade, né? Eu ainda não vejo, né? Talvez por isso que
que a gente não consegue, né, no meu caso, não consigo demonstrar, né, a alegria de viver na divina vontade, né, porque como foi falado na aula ontem, na live, a alegria de viver na divina vontade não depende de ninguém, não depende do filho nem do marido, nem da situação financeira, nem da saúde, nem de nada, né? A verdadeira alegria é saber que Jesus vive em nós e ter esse conhecimento a respeito da vontade dele voltar para essa ordem, né? E ter essa conexão com ele, né? Que foi perdida, né? Que ele explica no trecho acima, né? Que a criatura estava dispersa e agora ele nos uniu, né? Para que nós possamos agora estar ligados ao ponto de ser um só com Ele. Né? É isso que Ele quer de todos nós. E é isso que a gente tem que expressar, né? Porque a gente conhece essa verdade, a gente tem que expressar com alegria, né? Eu tenho que ser mais falante, né? De tudo que ele faz, porque eu vejo muitas coisas que ele faz, mas eu não falo. Então, Jesus quer que a gente fale, né? Que a gente dê voz, né? À divina vontade, que a gente não fique guardando só para nós, né? É necessário que a divina vontade seja conhecida, tudo que ela faz em nós, né? De forma total, né? Sem reservar nada. Amém, Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina em minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vamos iniciar o estudo, né, do tema de hoje, 447. Jesus Cristo veio unir novamente a Deus e ao homem. Esta manhã, encontrando-me num mar de aflições e de lágrimas pelo abandono total de meu sumo bem, enquanto me sentia consumida pela dor, senti perder a mente e via Jesus bendito que me sustentava a testa com sua mão, e como uma luz que continha dentro muitas palavras de verdade. E eu apenas recordo isto, que nossa humanidade, desatando o nó da obediência que Deus havia feito entre ele e a criatura, se dispersou. E Jesus Cristo, tomando a natureza humana e fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade dispersa, e com sua obediência, ao querer ao Pai, veio unir outra vez. Mas esta união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Depois disto, não vi mais o meu amado Jesus, retirando-se junto com ele à luz. E Jesus veio fazer aquilo que Adão tinha perdido. Então, assim, peraí, deixa eu vir pra cá, porque eu acho que o ventilador tá atrapalhando, né? Então, aquilo que Adão havia perdido por meio da desobediência dele, né? Então, Adão, ele foi aquele que desobedeceu. Ele foi aquele que rompeu com o elo da obediência, com o elo de obediência. Obediência a quê? Obediência a quem? Obediência à vontade divina. Obediência a Deus. Ele não quis mais estar submetido a Deus. Ele quis ser como Deus, ele quis ser maior do que Deus. Estar com a sua vontade separada da vontade de Deus, independente da vontade de Deus, ou seja, não é a vontade divina que está à frente, não é a vontade divina que conduz os processos, mas senão que é
a minha vontade humana que conduz, é a minha vontade humana que fala, é a minha vontade humana que decide e que está à frente dos processos, né, do que acontece, e não a vontade de Deus. Então há um elo que foi quebrado. E percebe? Há um elo que foi quebrado. O homem não quer mais estar junto a Deus, porque para o homem estar junto a Deus, para o homem estar unido a Deus, ele precisa de estar sujeito a essa submissão. Mas o homem não quer. Ele não quer. Então ele quer estar separado de Deus. E é muito óbvio que para estar unido a Deus, para estar junto de Deus, para ter a vontade junto à vontade de Deus, precisamos ser submissos a Deus. Isso é muito óbvio, porque Deus, ele é um ser superior. Aí a gente imagina uma hierarquia humana. Como que acontece numa hierarquia humana? Quando tem uma pessoa que é superior a você dentro de uma hierarquia humana, tá? E você tá naquele ambiente, tem um superior, como no exército, por exemplo, né? Aí tem o general, né? Tem o tenente. Então, se tá num ambiente que tem um general e um tenente, o tenente está submisso, está sujeito à ordem do general, certo? Porque o general, ele tem uma autoridade maior, ele exerce um cargo maior, né? Ele tem um status maior. Então, automaticamente, o tenente está submisso ao general. É automático. Numa hierarquia humana a gente vê isso claramente. Então a mesma coisa é com Deus. Se Deus é o ser supremo, isso significa o quê? Que toda criatura precisa estar submissa a Deus. Precisa estar sujeita a Deus. Precisa seguir a hierarquia natural de estar submissa ao seu Criador, de estar sujeita às ordens do Criador. Então veja, foi uma loucura o que o homem fez, né? Foi uma burrice que o homem fez, uma burrice. Vale até a gente pensar, por quê? Porque mesmo com toda a inteligência, o homem sendo dotado de inteligência, ele cai nessa mentira de que ele pode ser como Deus. Se é uma coisa tão absurda. Se é tão absurdo. Por quê? Né? Então, o homem, a partir do momento que ele decide ser fora de Deus, ele já entra na vontade humana dele. Então, o momento em que Eva cogitou ela ser alguém fora de Deus, ela já entrou na burrice, ela já entrou nas trevas. Ela já tinha saído da vontade divina, ela já estava com a vontade humana dela, que é trevas, que não é inteligente, que é burra mesmo. A vontade humana é burra. A vontade humana não é inteligente, ela é burra. Ela não toma decisões inteligentes, ela toma decisões egoístas, cegas, obscuras, mas não inteligentes. Então aí dá pra gente ver, né? Como a vontade humana agiu tirando a inteligência dos nossos primeiros pais. Aí eles romperam
o elo com Deus. Não tem como você estar com Deus se você está desobedecendo. Não tem. No máximo, você pode estar desobedecendo, mas como que não conscientemente. Agora, quem tá lá no pecado, consciente que tá pecando, consciente, não tem como essa pessoa tá com Deus, não tem. Não tem como. Porque ela tá desobedecendo, pisando na bola por maldade, por culpa mesmo. Ela tá escolhendo estar fora de Deus, estar sem Deus. Ela tá escolhendo isso livremente. Aí o que Jesus fez? Ele assumiu a humanidade. Ou seja, ele se fez homem. Jesus veio como homem e foi obediente ao Pai. Como homem, ele foi obediente ao Pai. Então, diante do Pai, tinha um homem que estava atando a humanidade, que estava unindo a humanidade de novo a Deus, porque a humanidade estava dispersa. O que quer dizer que a humanidade estava dispersa? A humanidade estava longe de Deus, estava separada de Deus. Nesse sentido que eu tô falando, claro, né? É porque não quer obedecer, não quer estar submissa a Deus, então está sendo governada pelo seu próprio instinto, pela sua própria vontade, né? Então Deus não consegue ter essa influência, sabe? Nesse sentido, é claro que Deus está, sim, perto de todos os seres humanos. É claro que Deus está, sim, na vida de todos os seres humanos. Mas a distância que eu tô falando, esse estar separado, é no sentido de que Deus não consegue mais falar com as pessoas, dar ordens diretas para as pessoas obedecerem. Ter vida com as pessoas, ter união com as pessoas, ter pensamentos, né, em comunhão com as pessoas. Deus não consegue mais isso. Por causa da vontade humana, que quer estar no lugar de Deus, que quer reinar, que quer dominar. Então, as pessoas ficam vivendo como se estivesse à parte de Deus, como se estivesse separado de Deus. Né? Porque elas não têm pensamento divino, elas não têm comunhão com a vontade divina, com o pensamento divino, não tem comunhão, né? E aí vive assim, né? Como dispersa, longe do que Deus queria para elas, longe do propósito original da criação. E aí Jesus vem unir a humanidade, vem atar a humanidade de novo a Deus. E a cola da união é a obediência à vontade divina. Jesus consegue isso sendo obediente ao Pai, sendo obediente à vontade divina, até a morte de cruz. E aí a Luísa termina falando: depois disso, não vi... Cadê? E com a sua obediência ao querer do Pai, veio unir outra vez. Mas essa união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Então, a união é reforçada conforme o quê? A obediência aos quereres divinos. A união é reforçada, porque aí sim a gente vai estar ainda mais próximos a Deus, ainda mais juntos a Deus, à medida que nós fomos obedecendo a Ele. E para obedecer
a gente precisa de quê? De ter atenção a Deus. Então tem aqueles que têm mais atenção a Deus, tem aqueles que têm menos atenção a Deus. Tem aqueles que aceitam estarem submissos ao general, mas não fazem questão de ouvir a ordem do general, mas ficam muito distantes do general. Tipo, o general tá na sala, aí a pessoa tá lá na cozinha, tá muito distante do general. Então o general tem dificuldade para falar com aquela pessoa, né? Tem dificuldade, porque a pessoa tá longe dele, tem que gritar praticamente para ver se a pessoa escuta. E olha lá se ela escuta, né? E olha lá. Aí tem gente que tá num banho de dispersão, né? Que tá na cozinha, tá ouvindo música, né? No fone de ouvido, fazendo bolo. Você acha que essa pessoa vai ouvir a ordem divina, vai obedecer à vontade divina, dispersa do jeito que ela tá? Não vai. Não vai. Nem aqui, nem na China. Se não der atenção a Deus, não vai ter vontade de Deus para obedecer. Porque simplesmente você não vai saber, você não vai entender. E a gente sabe, a gente que lê o livro do céu, a gente sabe que dar atenção a Deus, dar atenção à vontade divina, não basta você ficar só lá na sua vida. Ah, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, escolhe para mim qual roupa o Senhor quer que eu vista hoje. Ah, Senhor, eu quero ouvir sua voz, escolhe para mim o que é que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer batata doce, eu vou fazer mandioca, vou fazer inhame. Escolhe, Senhor, o que é que eu vou fazer hoje para comer. Não, vontade divina, não conhecer, dar atenção à vontade divina, não é isso não. Não é isso, isso daí não é suficiente. Nós lemos o livro do céu e a gente sabe que para dar atenção à vontade divina, a gente precisa ler o livro do céu. A gente precisa dar atenção ao livro do céu. Aí quando a gente conectar o que está sendo dito no livro do céu com a nossa vida, na prática, aí na nossa vida prática Deus vai falar, vai dar instruções. Mas por quê? Porque está tudo conectado com a luz do entendimento que Ele nos revelou, que Ele nos passou. Porque Deus, Ele não pode fazer uma violência na sua cabeça, violentar a sua cabeça. Deus não pode fazer isso. E se você está inserido numa realidade de pensamentos, de devoção, de virtudes, Deus não pode simplesmente violentar sua linha de pensamento. Deus precisa que você, voluntariamente, dando a sua vontade, possa entrar num processo de mudança, de purificação, de conversão de pensamentos, em que Ele vai revelar mais coisas para você. Você precisa estar desapegada da sua vida para poder pôr em prática o que Deus foi ensinar para você. Você precisa ser uma folha de papel em branco, né? Ter um nada dentro de você, para que Deus possa criar no nada, para que a palavra dele penetre em você e crie em você coisas novas.
Porque Deus cria a partir do nada. A palavra dele ressoa no nada e cria. Igual no Gênesis fala. Pela palavra de Deus ele começou a criar o universo. Fiat, faça-se, e foi se fazendo o universo a partir do nada. A partir do nada da criatura, Deus pronuncia o faça-se mais uma vez. E são essas palavras que vão criando em nós, que vão germinando na nossa alma, essa compreensão da vontade divina. E que nós vamos tendo um ouvido aguçado à vontade divina. Mas não é algo tão simples assim, que eu simplesmente me decido, tá bom, Senhor, vou ouvir sua voz. Tá, você vai ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Mas ele não vai conseguir manifestar tudo que ele quer para você. Porque ele não vai violentar o seu entendimento e nem a sua vontade. Porque se alguém lê o livro do céu, é pela vontade dela que ela vai ler o livro do céu. Não é? Deus não pode simplesmente entrar na cabeça de alguém, né? E violentar a pessoa a conhecer uma coisa que ela não decidiu conhecer. Deus não é assim. A criatura precisa voluntariamente querer conhecer. Eu quero conhecer o livro do céu. O máximo que Deus pode fazer por uma criatura, se ela tiver muito boa vontade, realmente a pessoa tem muito boa vontade, ela quer muito a vontade de Deus, Deus dá um orvalho benéfico para essa pessoa que não lê o livro do céu, mas que tem boa vontade. Deus dá para ela um orvalho benéfico, para que ela conheça ele um pouco mais, um pouco melhor, né? Para que o reino dele possa chegar mais para essa pessoa, não é? E assim por diante. Agora vamos para a verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo em Deus e a Deus no próximo. Encontrando-me em meu habitual estado, me senti saindo de mim mesma e encontrei uma criança que chorava e vários homens, entre os quais um mais sério tomou uma bebida amarguíssima e a deu àquele menino que chorava, o qual ao passá-la sofreu tanto, parecia que a garganta estava a fechar-se. Eu, não sabendo quem era, por compaixão tomei nos braços, dizendo: isso que é um homem sério, e te fez isso, pobrezinho, vem a mim que te quero secar o pranto. E ele me disse: a verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo em Deus, e a Deus no próximo. Pois é, né? Tantas pessoas que se dizem pessoas sérias, mas que são pessoas ridículas. Ontem eu vi um vídeo que eu achei muito impressionante. Era um vídeo em que uma mulher tava num debate, né, com uma feminista. Mas era um debate que, assim, eu achei muito tranquilo comparado a esses debates que a gente vê na internet, que é uma gritaria, sabe? Uma baixaria mesmo, assim, de ambas as partes. Mas esse debate não, esse debate foi tranquilo, assim, tipo, eu achei muito respeitoso, né? A forma que as pessoas falavam, muito respeitoso. E aí a mulher tava explicando a história dela, falando que a mãe dela foi estuprada.
E depois descobriu que estava grávida e a mãe dela tentou aborto 2 vezes. Mas a mãe dela ficou com medo, porque na época tinha uma lei que proibia o aborto. E a mãe dela ficou com medo, né, de acabar morrendo mesmo nessas clínicas ilegais, né. E aí pronto, ela nasceu e tal. Aí depois de uns anos a mãe dela, como é que se diz, se arrependeu. A mãe dela se arrependeu, né, de ter tentado o aborto, né. Enfim. E aí ela tava dizendo, eu fui salva por causa da lei, a lei me protegeu. Ela falou, né, pra feminista, a lei me protegeu. E aí ela disse assim, ela perguntou pra feminista, né, por que que eu tinha que morrer por um crime que eu não cometi? Ela disse, né, por que que eu tinha que morrer por um crime que eu não cometi? Pelo homem que estuprou minha mãe. Aí a feminista disse assim, o quê? Não entendi. Como assim? Se você tá aqui viva, você tá aqui viva. Aí ela falou assim, mas eu tô aqui viva por causa da lei que me protegeu. E aí a feminista falou, olha, que bom que você está aqui, que bom que você está viva, parabéns, eu fico muito feliz que você esteja aqui. Aí ela foi, aplaudiu a mulher, aí disse, mas a sua mãe, ela tinha o direito de, naquele momento, tomar a decisão, né, perante o corpo dela, porque você fazia parte do corpo dela. E ela poderia ter tomado essa decisão de não seguir, né? Ela poderia ter feito isso. Aí a mulher falou, a mulher respondeu, olha, eu sou grata por você estar aqui. Eu sou grata por você ter nascido. Eu fico feliz que você esteja aqui. Mas o que você está dizendo para mim é que se dependesse de você, eu não estaria aqui hoje. E o que eu quero saber é, eu mereço ter recebido a proteção que eu recebi? Ela perguntou para a feminista. Eu mereço ter recebido a proteção que eu recebi? E aí a feminista ficou sem palavras. Ficou em silêncio, assim, né? Ela ficou muito reflexiva, ficou muito pensativa diante daquilo, né? Daquele questionamento. E por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que parecem ser sérias, parecem tratar de assuntos sérios, parecem levar a sério as questões humanitárias, as questões da humanidade, parecem levar muito a sério os direitos das pessoas, mas que isso é tudo falsidade. É uma falsa seriedade perante a vida humana. É uma falsa seriedade perante o ser humano. Porque o único capaz de verdadeiramente olhar o ser humano com a dignidade que ele tem é Deus. E o homem hoje em dia
ele não está nem aí para Deus. Então é impossível falar de direitos, é impossível falar de dignidade humana sem Deus. É impossível. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia é uma balela. Porque verdadeiramente elas não estão preocupadas com a humanidade. Elas não estão preocupadas com o próximo, verdadeiramente. Elas estão preocupadas em defender interesses pessoais delas. Pautas pessoais delas. O que essas feministas querem, por exemplo, é não terem que assumir uma criança. O que elas querem, na verdade, é poder fazer sexo à vontade, sem preservativo, sem ter a preocupação de que amanhã vão estar grávidas e que vão ter que assumir uma vida humana, serem responsáveis por uma pessoa humana. O que essas feministas querem, na verdade, é terem direito a fazer sexo fora do casamento, sem se preocupar em ter filhos com alguém que elas não querem ter filhos. Entende? Porque sim, as pessoas fazem sexo com outras pessoas das quais elas não querem ter vínculo, elas não querem ter filhos com essas pessoas. Elas não veem que são pessoas aptas a terem, né, que elas escolheriam para ser o pai dos filhos delas. E elas fazem sexo com as pessoas, assim. De qualquer forma, de qualquer jeito, por diversão, numa balada, numa festa. E não quer ter essa consequência de ter um filho sem pai, ou de ter um filho de um vagabundo. Não quer. Aí qual a solução que elas acham? Vamos matar o filho. Na barriga, ninguém tá vendo. Pronto, calou a boca da criança. Ou seja, é um assassinato às ocultas. Como calar a boca de uma pessoa mesmo. Como contratar alguém para ir lá e matar uma pessoa que está te incomodando. Mas qual a vantagem que elas têm? É que essa pessoa ainda não nasceu. É que essa pessoa não tem um CPF. Então não tem como colocar uma investigação para poder saber quem foi que matou fulano, porque fulano não tem CPF, porque fulano ainda não nasceu. Mas fulano existiu. E como é que a gente sabe que fulano existiu? Porque Deus nos revela que a vida começa desde o momento da concepção. Mas cadê Deus? Essas pessoas não têm temor de Deus, elas não querem ouvir Deus. Volta lá pro primeiro trecho. Elas não querem Deus. Elas não querem obedecer, não querem seguir o general. Aí o que acontece? Uma falsa dignidade humana. Falsos direitos humanos. É tudo falso.
Não é uma preocupação verdadeira pelo ser humano, não é uma preocupação verdadeira pelas mulheres, não é. Não é. Só Deus para ter essa preocupação verdadeira pelo ser humano. Depois, aproximando-se ao ouvido, tanto que seus lábios me tocavam e sua voz ressoava dentro de mim, acrescentou: a palavra religião para o mundo é palavra ridícula. Parece que não vale nada. Mas diante de mim, cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito. Não é? Tanto que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo, e quem nisto se exercita, me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Enquanto dizia isto, compreendia muito bem que era Jesus ao ouvir sua voz clara, que há tanto tempo não ouvia. Sentia-me ressurgir da morte à vida. Estava esperando que terminasse de falar, pois devia lhe dizer minhas extremas necessidades, mas o que? Não apenas terminei de ouvir sua voz, apareceu e eu fiquei desconsolada e aflita. Então vou terminar por aqui. Já falei um bocado, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou de divina vontade e reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, da vanguarda da vontade divina minha alma. Abençoa minha mãe para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 4, trecho 147, 30 de outubro de 1902. Jesus Cristo veio unir novamente a Deus e ao homem. Esta manhã, encontrando-me no mar de aflições e de lágrimas pelo abandono total de meu sumo bem, enquanto me sentia consumida pela dor, sentia perder a mente e via Jesus bendito que me sustentava a testa com sua mão e como uma luz que continha dentro muitas palavras de verdade. E eu apenas recordo isto, que nossa humanidade, desatando o nó da obediência que Deus havia feito entre ele e a criatura, se dispersou, e Jesus Cristo, tomando a natureza humana e fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade dispersa, e com a sua obediência ao querer do Pai, veio unir outra vez, mas esta união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência e aos quereres divinos. Então esses nós deixavam a humanidade entrelaçada ao divino. Mas com a nossa desobediência desatou esses nós. E Cristo, por sua vez, fazendo-se homem como nós, com a sua vida de entrega, de obediência, de cumprimento da vontade do Pai, atou novamente esses nós, fez-nos de nós, nosso corpo e Cristo cabeça. Então, tudo que venhamos a fazer precisa ser com o fundamento, com a base, né, de Cristo cabeça, ou seja, com a vontade de Deus, com os desígnios de Deus, os seus ensinamentos, mesmo que a igreja nos trouxe. E agora, que sim, terceiro Fiat, aqui com mais perfeição, com mais profundidade e consciência, com os conhecimentos do livro do céu. Verdade estas que
próprio Jesus é quem nos deu. Então, que como sempre, o Cristo cabeça. E nós, como membros, a seguir as suas direções. É o que rezamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. E para Cristo. É o que ele diz da videira, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos. E, de fato, sem mim, nada podeis fazer. Se os ramos não estiverem unidos, fundidos à videira, seca e murcha. E da mesma forma que qualquer membro do corpo que quer, da sua vontade própria, fazer algo, de uma aberração tremenda, de uma incompatibilidade absurda. Só que também aí entra, né, a liberdade que Jesus deu a cada um de nós. Tudo isso ele fez, tanto tem sofrido a indiferença, a ingratidão de suas criaturas, mas não a abandona, mas espera pacientemente, assim como tem esperado aqui, para que viesse o reino da divina vontade. 6.000 anos. 6.000 anos esperando a dureza dos corações da humanidade, de modo que chegue a tal ponto que elas, na liberdade delas, reconheçam e se voltem a Deus. Reconheçam que nada são, que nada podem fazer, que sem Ele nada de bom pode fazer, e possa finalmente retornar a Deus, e isso aqui na mais completa e perfeita liberdade. Deus não violenta as suas criaturas em momento algum. Assim como se deu com Nossa Senhora. E ela, por sua vez, no seu abandono à vontade de Deus, tornou-se uma com Ele. Tornou-se por graça o que Ele é, por natureza. Então é muita prepotência, muita ignorância da nossa parte achar que o que vamos buscar que é a felicidade. Mais uma vez, a correspondência àquelas palavras que foi dita, né? Sereis como deuses. A criatura não quer se resignar, né? se dobrar diante da vontade de Deus, mas se dobra diante de suas paixões e vícios e maus hábitos. A esse anjo transvestido em anjo de luz. Se dobra ao inimigo transvestido com vestes de luz. Então é necessário nos as consequências a fim de que reconheçamos, quebrando a cara, que se acorda, né, que se desperta, né, para a vida. Então, depois disso, não vi mais o meu amado Jesus, retirando-se junto com ele à luz. Então, a vida é verdadeira, a felicidade plena é só em Deus, com Deus, para Deus, nos abandonarmos, nos entregarmos a Ele, vivendo propriamente o valor dessas palavras, né? Cristo, cabeça, e nós, os seus membros. E sendo nós extensão da divindade dele, extensão da humanidade dele, ele fazer por meio de nós, por meio de nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, bocas, ouvidos, sentidos, ele a viver, a sentir, a trabalhar, a fazer tudo que tiver de fazer, que tem de fazer, em nós e através de nós. E agir esse fiat, esse que não é para uma outra finalidade, senão para a maior glória de Deus e a salvação das almas.
E aí eu tiro os olhos de mim e fico com os olhos fixos nele. O que ele quer fazer, o que ele tem mostrado, apontado, por meio das circunstâncias que nos acarretam no nosso dia a dia. A fim de que tudo seja, a fim de que tudo esteja sendo conduzido para esse último e único fim. A maior glória de Deus é a salvação das almas. No sentido que é Deus tocando a cada um. Nas circunstâncias de vida de cada um. E não de forma individual, mas situações que se estendem, que se abrangem a toda a existência, toda a humanidade, como se deu com ele nos seus atos, na sua vida íntima. Então, assim, ele que fez lá por primeiro, e nós agora com essa consciência, fazemos, deixamos ele fazer, fazemos com ele tais atos. A fim de darmos agora, por nossa vez, a satisfação a ele. Até algo semelhante que se diz aqui no trecho. Fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade diversa. E com a sua obediência ao querer do Pai, veio unir outra vez. Mas esta união indissolúvel é mais reforçada que essa união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos, ou seja, a nossa correspondência. Sabendo agora, eu vou e me uno a Jesus a realizar esse ato. Então passamos a ser para Jesus o que Jesus foi para o Pai. E quanto mais se estende nos conhecimentos dessa verdade, com mais propriedade e profundidade fazemos esses atos. Completos. De modo a Jesus não ter que suplantar, a nossa miséria, mas com propriedade, com esta vida como uma posse. Damos a ele a plena e total correspondência e reparação. Ou seja, não mais ele sozinho, mas unido às suas criaturas. A tal ponto que pode ele descansar e a criatura realizar o ato no seu divino querer. Volume 4, trecho 148, 1º de novembro de 1902. A verdadeira seriedade se encontra na religião. E a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo, em Deus e a Deus no próximo. E interessante que ontem na oração dos irmãos do Santíssimo, na conclusão da reunião, o coordenador pediu para me encerrar com uma oração, e o que me veio foi justamente isso, que com a graça, o poder, a força de Deus, pudéssemos corresponder-lhe sempre, cada vez melhor, dando o máximo de nós mesmos para a maior glória de Deus, em direção a Deus, mas também pelos irmãos, em direção aos irmãos. Então, o amor maior a Deus, diretamente, e também indiretamente através do nosso próximo. Exatamente isso aqui consiste em olhar ao próximo em Deus e a Deus no próximo. Então, como Jesus mantém as coisas no seu cerquinho da divina vontade. De maneira indireta, é a oração que ele me inspirou, que me trouxe a rezar ontem, no término da reunião.
Encontrando em meu habitual estado, me senti saído de mim mesmo, e encontrei uma criança que chorava, e vários homens, entre os quais um mais sério tomou uma bebida amarguíssima e a deu àquele menino, que chorava, o qual, ao passá-la, sofreu tanto. Parecia que a garganta estava a fechar-se. Eu, não sabendo quem era, por compaixão o tomei nos braços, dizendo: E isso que é um homem sério, e te fez isto, pobrezinho, vem a mim que te quero secar o pranto. E ele me disse: A verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo, em Deus e a Deus no próximo. É um zelo por este próximo. É um zelo, um ardor divino por esse próximo, por ser este próximo partícula de Deus, semente de Deus. Não de uma forma exacerbada como tem se praticado, né, nos dias de hoje. Mas isso, enfim. Depois, aproximando-se ao ouvido, tanto que seus lábios me tocavam e sua voz ressoava dentro de mim, acrescentou: A palavra religião para o mundo é palavra ridícula e parece que não vale nada. Mas diante de mim, cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito, tanto que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo. E quem nisto se exercita, me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. E tanto que me serve de palavra para propagar a fé em todo o universo. E quem nisso se exercita, me serve de boca para manifestar às criaturas. E não só, né? Que eu falei no trecho anterior. Boca, olhos, ouvidos, todos os nossos sentidos, também pés, mãos, trabalho. Ou seja, não só com palavras, mas com atos concretos. E não só no exercício de dar de comer ao pobre, né? Como já foi dito, não basta dar o peixe ao homem, é preciso ensiná-lo a pescar. Não basta só encher a barriga, porque estando tal criatura satisfeita, que Deus que nada, e ela vai cuidar da vida dela. Até um exemplo que foi trazido outro dia. Vendo os ricos e famosos agora já cheios de dinheiro e já não tem o que fazer, ao invés de ir buscar a Deus, não, vão se entreter no pecado, se afundar, né? Se chafurdar no pecado. Então, a fartura, a comodidade, enfim, nos deixa ociosos e esquecidos de Deus. Como disse aqui, a palavra religião para o mundo é palavra ridícula. É como uma pessoa me disse hoje, isso pra lá, depois disso aqui acabou, não tem mais nada, não, vou fazer o que tem de fazer aqui, acabou. Fica aí com essa coisa e tal, e acabou, morreu, acabou. É mais cômodo, né? É mais prático. É mais prático pensar assim, porque aí eu não tenho que me comprometer com nada. Deixa a vida me levar. O que vier é lucro. Porque aqui, rejeita a Deus e rejeita também o inferno, né? Tá tudo bem.
ignorando o que a palavra diz, né? E se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Seríamos dignos de dó, né? Segundo São Paulo diz. Porque, de fato, se tudo é uma farsa, é invenção do homem, como uma outra pessoa disse, né? Se as Sagradas Escrituras é a invenção do homem, a igreja é só um meio de manter o povo, né, dócil, pagando os tributos. Né? Não precisa de igreja, não. É a palavra ridícula para o mundo. Porque não quer, já se obstinou-se no erro, no engano. Querem curtir, viver as suas vidas e não quer ninguém ditando regras na vida deles. Eles querem fazer o que der na telha. E quem assim defende a religião, a igreja, é tomado também como ridículo, como radical, como acusador, julgador e tudo mais. E parece que não vale nada. Mas diante de mim, cada palavra que pertence à religião, Jesus diz, é uma virtude de valor infinito. Porque é o que ele diz a Tomé. Felizes sois vós porque acreditastes, mas mais felizes ainda serão aqueles que acreditarão sem ter visto. Ou seja, viverão, como ele diz em outro momento, o meu justo, o justo, viverá da fé. E assim, a pessoa que já, né, que como disse, morreu, acabou, está ela, né, apostatando da fé. Entrando em vias de condenação, porque um pecado contra o Espírito Santo. Então, necessário nos é a vigilância, a constância, o exercício da fé, porque sim vai, seca e morre. Como a figueira, se não cultivamos, procuramos dar frutos, vai secar e vai morrer. Que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo, e quem nisto se exercita me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Então aqui o selo do próximo também, né? O dever de anunciar a verdade. O dever de anunciar a verdade, não só com palavras, mas também em vida, na vida prática, em atos concretos. Enquanto dizia isto, compreendia muito bem que era Jesus. Esse menino era Jesus. Ao ouvir sua voz clara, que há tanto tempo não ouvia, sentia-me ressurgir da morte à vida. E estava esperando que terminasse de falar, pois devia lhe dizer minhas expressas necessidades. Mas o que? Não apenas terminei de ouvir sua voz, desapareceu, e fiquei desconsolado e aflito. Ele desabafando com ela, tal gravidade, e ela preocupada com as coisas dela. E estava esperando que terminasse de falar, pois devia lhe dizer minhas extremas necessidades. Então, que eu estava até ela meio que indiferente do que ele estava a dizer. Estava mais preocupada no momento em que ele pararia de falar para ela desabafar, né, as suas extremas necessidades. Então, não é criticando ela, porque tal atitude também nós temos, mas diante dessa realidade, reconhecer que mais necessitado de tudo é Ele, não somos nós. É Ele quem precisa, busca e quer a nossa atenção. Porque dando nós a atenção devida a Ele,
teremos Ele então em nós. E tendo nós Ele, nada nos falta. É tudo assim temos, como já dizia Santa Teresa, a quem tem Deus nada falta. Então, se eu tenho Ele, eu não careço, eu não padeço de nada. E se algo me falta, eu ofereço a Ele e uno os meus sofrimentos ao sofrimento dele, que já não são meus, e sim dele. E assim, então, eu trabalho, eu realizo o seu ofício para que, então, ele possa descansar. Basta para ele de ter que fazer tudo sozinho, todos. Tenha ele agora os filhos da divina vontade que trabalharão para que ele venha poder descansar nestes, ao menos estes deem a ele esta satisfação, esse alívio por si e pelos tantos outros. Então é um abandono, um esquecimento de si que temos de fazer, que é dito em outro momento, o sacrifício do sacrifício, o martírio dos martírios. Não tenho que ficar aqui chorando as pitangas sobre as minhas extremas necessidades. Extrema necessidade quem tem Jesus, nós não temos. Nós temos Ele, temos Maria, temos os santos, temos tudo, temos o céu, temos os santos, os anjos, toda a nosso. Sim, a nosso serviço, os anjos estão a serviço da humanidade. Como o vídeo que eu ouvi, só quem pode ministrar os sacramentos são as criaturas humanas. Os anjos não podem ministrar o sacramento. Os anjos não podem comungar de Jesus Eucarístico. Os anjos não sofrem na carne, até porque não tem eles carne, mas não sofrem a dor que sentimos. Tudo isso só foi computado aqui para nós, criaturas humanas. E esta foi a bronca de Lúcio. Porque Deus nos fez acima dos anjos. Os anjos estão a nosso serviço, assim como o inimigo disse, né? Não servirei uma criatura débil, miserável dessa. Não servirei. Eu? Jamais. Então, assim, a administração dos sacramentos porque estão inseridas na paixão de Cristo. Estão inseridas na humanidade de Cristo, de sua paixão, do seu sangue. E esta condição só cabe a nós, criaturas. Tem ideia que o anjo disse, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Está triste, está com isso, está com aquilo. Por quê? Deus é contigo. O céu, os santos, os anjos, todos estão ao seu lado. E agora aqui, com a divina vontade, toda a ocasião de glória a Deus, a salvação das almas e a santificação, né? A divinização. A darmos a Ele essa total e absoluta correspondência para a maior glória de Deus e a salvação das almas. A divinização das mesmas. Porque dando a Deus a satisfação, Ele se derrama em graças, em luzes, em orvalho benéfico às mentes, aos corações, e possam essas assim, então, se abrir à graça santificante e assim cair as escamas de seus olhos
e possam então enxergar a verdade. E aquilo que foi dito, conhecereis a verdade e a verdade os libertará das amarras de suas paixões, seus vícios, de suas desordens, de seu amor próprio, de seu eu. E aí, eis o cumprimento do Pai Nosso. Seja feita assim na terra como é no céu. Entende? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.